Hoje, a nossa convidada é muito especial, principalmente para quem está na jornada da tentante. A gente sabe que infertilidade é multifatorial, né? Não está só no consultório, ela está na vida, no dia a dia, no emocional e na relação com o próprio corpo. É nesse ponto que a alimentação entra como um ponto importantíssimo, gerando dúvidas, controle e esperança. É aí que entra a nossa convidada de hoje. A doutora Tayana é especialista em saúde da mulher, do casal e da endometriose. Ela mesma já viveu a jornada da tentante e os benefícios que a alimentação saudável e direcionada pode trazer para a fertilidade. Hoje, ela trabalha com o que tantas tentantes desejam: nutrição de alta precisão para ajustar o metabolismo, organizar os hormônios e reativar a fertilidade de dentro para fora. Tayana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Verena, obrigada, doutor Rafael, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque falar de fertilidade para mim é muito mais que o técnico, né? Faz parte da minha história. Eu vivi esse outro lado, né? Essas dúvidas, essas incertezas que envolvem, né, ser uma tentante. E vivi também o impacto da nutrição. Então, eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje, mostrando como a nutrição pode ser uma ferramenta fundamental também nesse processo, toda essa jornada. Obrigada. Doutora Tayana, eu também lhe desejo boas-vindas e vou começar logo com uma pergunta super interessante, que eu vejo muitos casais no meu consultório perguntando sobre suplementação. Talvez um dos maiores mitos da nutrição. Tem paciente que fala que quer tomar tudo, tem gente que fala de pílula milagrosa, então tem todo o perfil. Tem umas pessoas que não acreditam. Eu quero saber o seguinte: quando a gente fala de fertilidade, a suplementação fica quase um sinônimo de esperança, de falar, não, eu vou tomar isso e de fato eu vou engravidar. Eu queria saber então, sobre todos esses mitos. Todo casal precisa suplementar de fato? Perfeito, doutor Ou Rafael. existe um momento certo, uma indicação específica, um porquê por trás disso? Perfeito, doutor Rafael. Você sabe que essa realmente é uma dúvida muito frequente, uma confusão também, né? Quando se pensa em nutrição e fertilidade, muita gente acredita que a suplementação é o ponto de partida, quando na verdade ela é o refinamento. E não, nem todo casal precisa de suplementação. O que eu sempre costumo falar é que todo casal precisa, sem exceção, do preparo do terreno biológico. E isso vem com o básico bem feito: uma alimentação saudável, prática de atividade física diariamente, a busca pelo sono reparador, gerenciamento de estresse. Então, a suplementação, ela entra quando essa base ela já está bem ajustada. E principalmente quando existe um diagnóstico que realmente justifique ofertar algo além do que a alimentação pode proporcionar. E isso também vai depender muito do momento em que o casal está nesse processo reprodutivo. Então, sem uma base alimentar adequada, sem uma base de estilo de vida realmente adequado, a suplementação ela não vai fazer o efeito esperado. E é muito importante também a gente considerar, dentro desse processo, que suplementar por conta própria muitas vezes acaba atrapalhando e não acelerando a fertilidade. Então a gente precisa sim realmente reforçar que a suplementação não é milagre, que é estratégia e que vai depender muito da particularidade de cada casal e do momento em que eles se encontram no processo da jornada da fertilidade. É muito importante isso que você trouxe, né? Porque eu acho importante individualizar. A gente tem um grupo que você até bem conhece, né? O grupo de WhatsApp da Clínica Nascer. Você já participou, já falou com as nossas tentantes. E lá o que a gente ouve muito é isso. O que você está tomando? Você está tomando vitamina D? Você está tomando cálcio, né? Você engravidou? O que você fez? E aí fica aquela pergunta: é a mesma coisa para todo mundo? É direcionado? Como é que é essa questão? Isso é muito importante também, né? Porque hoje, grupos de WhatsApp, comunidades no Instagram, Google, né? A gente vê muito essa questão e do que envolve suplementação e alimentação, né, no geral. E eu sempre costumo falar que fertilidade não tem uma receita de bolo, né? Não tem um checklist pronto. Aquele suplemento que funcionou para uma mulher que tem SOP,
com 30 anos de idade não é o mesmo que que pode funcionar para uma paciente com SOP de 35 anos, para uma paciente com endometriose. Então, a gente precisa muito levar em consideração a individualidade bioquímica dessa paciente, o seu perfil metabólico, como é que está o seu terreno hormonal e, mais ainda, as interações que aquele potencial suplemento pode ter em relação ao padrão alimentar dela, as medicações que ela pode estar fazendo uso, a particularidade clínica dela naquele momento. Então, não vai existir realmente um padrão para todo mundo. É essa individualidade que a gente precisa levar em consideração sempre dentro da jornada dessa paciente. Isso é muito interessante que até a gente tira a dúvida de muitos casais que acham que existe aquele suplemento mágico, que existe receita de bolo para todo mundo. E não. Cada organismo é único, cada alimentação é única e as pessoas podem ter diferenças. Essas diferenças precisam ser olhadas de forma individualizada. É por isso a importância, sim, importância do acompanhamento com a nutricionista. Acompanhamento nutricional, ele não é receita de bolo. A gente tem que fazer com seriedade e responsabilidade. Tayana, uma outra coisa também de consultório muito comum. A gente percebe até perfis diferentes de casais. Tem casais que, às vezes, só a mulher participa do processo, às vezes vai o homem e a mulher para os casais heteroafetivos. Uma coisa importante é a gente pensar na suplementação feminina, que a mulher geralmente está preocupada, está querendo engravidar, está tomando ácido fólico, está tomando o que é necessário. E às vezes o homem fala, não, eu não preciso fazer nada. Eu vou ficar vendo a minha TV quando chegar em casa, tomando uma cerveja e comendo tira-gosto. Aí fica complicado, né? Qual a importância de a gente abordar o casal e não só a mulher? Isso é fundamental. Eu sempre costumo ressaltar que fertilidade é um objetivo do casal. E o homem tem um papel muito importante nesse processo. A fertilidade ela não é uma responsabilidade só da mulher, apesar de culturalmente ter caído, né, sobre ela. Então, 50% desse processo é fator masculino, sim. E é muito importante quando a gente entende e faz o paciente entender que mudanças na alimentação, no estilo de vida como um todo, trazem respostas rápidas, inclusive. A gente sabe que existe um tempo médio, né, para renovação na espermatogênese que vai ali de 70 a 75 dias. E a alimentação tem um papel impactante nisso, ou seja, o que o homem come hoje vai refletir no espermograma dele daqui a 2 meses. Então, pequenos ajustes no estilo de vida, contemplando a alimentação, já é fundamental para a gente ter uma resposta. Então, quando o homem participa desse processo ativamente, tanto quanto a mulher, o resultado chega em um outro patamar. Excelente. E eu vou lembrar de um casal que teve no meu consultório. Mulher com 36 anos e o marido com 40 anos. Ela já fazia tudo. Atleta, suplementava, alimentação adequada, estava excelente. E o marido, quando foi colher o espermograma, ele tinha uma alteração de motilidade, ou seja, os espermatozoides estavam nadando com uma certa dificuldade. A gente fez a investigação, avaliou testículo, avaliou a questão hormonal, não tinha nada tão grosseiro, só que ele tinha o sobrepeso, ele tinha uns 15 a 20 quilos acima do peso. Passei orientação para ele, que precisava seguir o exemplo da esposa, que não dava para ela fazer sozinha. Ele perdeu cerca de 15 quilos, 10 a 15 quilos, e conseguiu a gravidez de forma natural depois de 6 meses. Olha que tranquilo. Ela já estava querendo fazer FIV, já estava querendo fazer inseminação, estava super ansiosa, já estava 1 ano tentando engravidar. E nem sempre é necessário a gente fazer um tratamento mais intervencionista, um tratamento mais invasivo. Portanto, homens, a responsabilidade é sua também. Tayana, tem uma pergunta que aparece muito nas mensagens que a gente recebe no grupo e que eu vou te fazer aqui. As pessoas falam como se existisse uma dieta mágica. Tem alguma coisa que eu preciso comer para engravidar ou alguma coisa que eu não posso comer para engravidar? Existe isso de fato? Há vitaminas específicas? Tu pode explicar para a gente?
Perfeito. Isso é muito importante a gente abordar aqui hoje, justamente porque a gente percebe que na nutrição existem muitos rótulos, né? Aquele alimento que é milagroso, coma isso todos os dias, beba esse suco, use esse chá que vai aumentar as chances de engravidar. Quando, na verdade, a gente precisa se preocupar não só com o que coloca no prato ou com o que retira, mas o conjunto da situação, né? Ter um estilo de vida como um todo que vai deixar esse corpo em harmonia, que vai trabalhar a regulação, o suporte para a regulação hormonal, o preparo do intestino, controle de inflamação, melhora de perfil metabólico, e isso vem com os pilares básicos de uma alimentação saudável, que não necessariamente envolve um rótulo ou uma estratégia realmente milagrosa. Então, quando a paciente entende isso, ela deixa de abraçar um processo que vai trazer muito mais ansiedade para ela nessa jornada e que realmente começa a trazer resultado. Legal. E já puxando esse gancho, eu quero saber se existe limites seguros de consumo de álcool, açúcar, o meu preferido, e café, que também é o meu queridinho. Exato. Bem importante. São os 3 grandes pontos assim, de dúvidas e que a gente mais precisa abordar no consultório. E quando a gente pensa realmente em fertilidade, principalmente no que compete álcool e café, não existe dose segura. A gente precisa muito se questionar. Não é só o quanto que eu preciso consumir desses 2 componentes para não comprometer a minha fertilidade, mas sim o quanto que eles podem impactar nos meus parâmetros de fertilidade. O açúcar está diretamente relacionado a alterações metabólicas que vão comprometer a saúde ovariana, qualidade dos óvulos, dos espermatozoides, está relacionado à piora da inflamação, estresse oxidativo, a piora da saúde intestinal, que compromete diretamente o preparo, né, do que a gente tanto fala do terreno biológico para a gravidez. O álcool, ele é um disruptor hormonal muito relevante e também compromete perfil metabólico e saúde intestinal. Então, quando a gente pensa nesses 2 componentes, principalmente, não vai existir realmente uma dose segura, principalmente para o casal que já está ali tentando de forma ativa. Tayana, mais uma outra coisa que eu vi recentemente no Congresso de Reprodução Humana, na sala de nutrição, e que está super em alta: disruptores endócrinos. Então, hoje parece que existe aquela situação, tudo faz mal. Será que tudo faz mal? Consumo em garrafas de plástico, alguns tipos de panela e alguns outros produtos que a gente usa no dia a dia. Tu consegue me falar de que forma a gente pode evitar esses disruptores endócrinos dentro do praticável, sem morar numa caverna, né? Exatamente, perfeito. Essa temática de disruptores endócrinos, ela precisa realmente ser levada em consideração. Claro que a gente não vai viver numa bolha, mas plástico, os agrotóxicos e vários outros componentes realmente vão impactar na regulação hormonal do homem e da mulher. E a gente consegue melhorar isso com trocas muito simples no nosso dia a dia, né? Então, substituir as garrafas de plástico por garrafas de vidro, que é super acessível. Aquelas marmitas, né, descartáveis, que eu vejo isso, né, de forma muito frequente. Eu me alimento saudável, mas eu preciso comer fora de casa, levo tudo na minha marmita descartável para aquecer no micro-ondas. Isso, numa exposição frequente a longo prazo, realmente vai gerando impacto. Então, essas pequenas trocas do plástico por utensílios que sejam de vidro já traz uma redução desse risco. Claro que tudo também vai depender da intensidade dessa exposição e do conjunto da obra. Não é só o fato dela precisar tomar uma água ou consumir algum alimento armazenado ali no utensílio descartável que vai comprometer. Mas isso somado a uma alimentação inadequada, a falta de atividade física, a exposição ao açúcar, o álcool, vai comprometendo todo esse preparo que a gente precisa da fertilidade. Não precisa a gente se inserir numa bolha, mas pequenos ajustes no dia a dia vão fazendo a diferença e construindo, né, os tijolinhos que são importantes para esse preparo. Agora eu fiquei até preocupado. Cafezinho quente no copo plástico com açúcar. Então, olha, são três perigos. Exatamente. Uma combinação perigosa que a gente percebe que vai entrando num ciclo, né?
E aí eu gosto de contextualizar isso no cenário da vida real do adulto, né? Então dorme mal e aí ao longo do dia vai tomando café, várias doses, Pra ficar para tentar acordado. ficar acordado, esse cafezinho açucarado no copo descartável, até ali 5, 6 da tarde, isso vai atrapalhar no sono e a gente entra nesse ciclo vicioso. A vida né? do adulto não é fácil, Não é né? fácil, não é fácil. Então, a ideia é justamente a gente fazer, né, uma análise geral de como é que está esse dia a dia. O que eu tenho ali na minha rotina que eu posso ir melhorando aos poucos. Pequenas mudanças que realmente vão fazendo uma diferença muito significativa quando a gente pensa nessa intensidade da exposição. Claro que não dá para a gente mudar hábitos que vêm ali de anos, né, em uma semana, mas realmente é uma construção, e o que eu costumo sempre falar para as minhas pacientes, uma construção com propósito, porque é realmente um processo, uma mudança que vai valer a pena, né, porque Sim. existe um propósito maior envolvido nisso tudo. De não só engravidar, mas também de ter uma gravidez tranquila. Sim. Então, Exato. quando a gente fala de nutrição, é importante a gente lembrar que obesidade, além de causar infertilidade, aumenta muito o risco de perda gestacional. Eu sei que você quer engravidar, mas até além de engravidar, você quer ter um bebê saudável e uma gravidez tranquila. Então, pense no acompanhamento nutricional, porque sim, ele pode ser o diferencial na sua jornada. Tayana, e esse bate-papo me lembrou muitas coisas que a gente pode fazer hoje, né? O que a gente pode fazer hoje de deixar de dica para as meninas aí de casa, para os meninos aí de casa? Como a gente pode começar? Perfeito. Tem alguns pilares básicos que eu costumo falar que a gente já consegue mudar, né, na refeição seguinte. É o primeiro ponto, cor no prato, né? A alimentação saudável, ela tem densidade, ela tem o que a gente chama de colorimetria, né? Então, não sei o que comer, não sei quais vegetais comprar, não sei quais frutas precisam ter no meu dia a dia. E aí eu gosto de orientar a regra das cores, né? Então vamos pensar em pelo menos 3 cores diferentes nesse prato. Verde escuro, vermelho, laranjado, já traz ali uma fonte muito variada de nutrientes antioxidantes que são importantes para preparar o corpo. Reduzir, né, o máximo que for possível o consumo de alimentos industrializados, né? Então priorizar uma alimentação o mais natural possível, né? O que a gente considera alimentos in natura ou minimamente processados. Ter pelo menos o consumo de 2 porções de frutas ao longo do dia, consumir mais fibras, fontes de gorduras saudáveis, né? Então as castanhas, as oleaginosas, o azeite de oliva extra virgem e também cuidar da hidratação. Isso é muito importante. Todos os processos do nosso organismo precisam de água. E também pensar no gerenciamento de estresse. Esse é um ponto muito relevante, porque a gente sabe que a vida adulta, né, não tem como a gente se blindar, né, de estresse, e o próprio fato da mulher se entender como uma tentante já traz muita ansiedade, estresse por tudo que envolve essa jornada. Mas eu falo que aquilo que a gente não consegue evitar, é importante que a gente consiga tentar desopilar, né, e não tornar isso um processo muito mecânico na rotina do casal, né? A fertilidade ela envolve muito também essa questão da conexão, do bem-estar entre o casal. Então, ter esses momentos, né, que vão ali ajudar a aliviar a tensão, a resgatar essa conexão, né, do relacionamento do casal, que também vai ser muito importante. E praticar e entender isso tudo como um autocuidado, que vai ser importante não só para ela nesse momento, mas para as futuras gerações que vão vir a partir dela também. Maravilhoso. Esse episódio do Nascer Talks foi espetacular. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu quero que você deixe, Tayana, uma mensagem para a tentante que está nos ouvindo, seja para a mulher ou para o homem, como a gente falou agora há pouco. Qual a mensagem final de tudo isso que a gente conversou hoje? Então, a mensagem que eu quero deixar para todos os casais que estão nessa jornada em busca da fertilidade é acreditar que é possível. A gente sabe, sim, que é uma jornada que nem sempre é fácil, que envolve muitas abdicações, muitas mudanças, mas o que eu sempre costumo dizer é que existe um propósito maior. E que, por mais árdua que possa ser essa jornada, a reta final, a vista do topo, ela é linda e vale a pena. Então, acredite no processo, confie nos profissionais que estão acompanhando
e siga o que precisa ser feito, porque realmente vale a pena envolver tudo nesse propósito.